E olha, na semana passada o Estado registrou uma morte de uma profissional de saúde. O fato acendeu o alerta sobre os riscos da saúde dos profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. E nós temos aqui, já está aqui com a gente, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, a enfermeira Cláudia Ribeiro Franco, que nos fala mais sobre as preocupações e como estão sendo os combates a essa doença dentro dos hospitais por todo o estado. Cláudia, é um privilégio poder estar falando com você. Muito obrigado pela sua atenção com a gente. E eu tenho já uma pergunta para você. No mundo tem se visto essa luta constante dos profissionais contra o Covid-19. Como os enfermeiros gaúchos estão lutando nos hospitais? Obrigada, boa tarde para ti também, obrigada pelo espaço. Eu queria te dizer que com medo, né? Com muito medo, a gente, como tu mesmo colocasse, a gente é humano, a gente está com medo, principalmente pela falta de compreensão de alguns gestores em relação ao fornecimento de EPIs. Eu tenho colocado bastante que a gente precisa ter um padrão para seguir, né? E esse padrão que seja o do Ministério da Saúde, a gente tem que usar em todos os hospitais. Não só nos hospitais, porque na realidade a atenção básica é a porta de entrada desse paciente e a gente sabe que esse paciente ele pode ser assintomático. Então, eu acho que todo profissional de saúde ele tem que ter os EPIs para trabalhar. Não está sendo essa sensibilidade que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente teve que entrar enquanto sindicatos da área da saúde, não só dos enfermeiros, a gente teve que entrar com pedidos judiciais para que fosse fornecida essas EPIs para todo mundo, e também para que afaste o grupo de risco, porque a gente tem vários colegas que são grupo de risco que trabalham em hospitais hoje. Não tem. E isso está sendo bem difícil do pessoal entender. Né? Eu ouvi hoje, Cláudia, de um depoimento de uma enfermeira do Grupo Hospitalar Conceição, de 32 anos, e ela se contagiou. Ela disse que usava máscara, usava luva, mas a pergunta que eu deixo, não tem que usar o óculos também? Porque são os 3 caminhos que você tem de entrada do vírus. É a boca, o nariz e os olhos, né? Na realidade também existe a falta de cuidado também, como eu te dizer assim, de treinamento do pessoal, e tudo é muito novo também, a gente também não contava com esse tipo de pandemia, e hoje tu tem profissionais que não usam normalmente esses equipamentos de segurança, e aí a gente vê muito profissional não sabendo usar o equipamento de segurança. E existe também uma questão que é muito importante, a questão do uso da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica ela tem um prazo de validade, que esse prazo de validade, no momento que ela estiver úmida, ela tem que ser trocada. E porque ela não impermeabiliza mais a entrada do vírus. E não é o que está acontecendo em algumas instituições. Certo. Eles estão mandando ficar com um prazo maior com a máscara, só que aí o profissional não tem realmente. Vamos voltar direto com a Cláudia, porque parece que faltou luz aí onde ela está, em Eldorado. Cláudia, nós estamos tendo algum problema para que aqueles enfermeiros que apresentam alguns sintomas ou suspeitas sejam afastados, ou eles estão sendo obrigados literalmente a trabalhar mesmo tendo algum tipo de sintoma? Olha, a gente não tem relato de colegas que apresentaram sintomas, positivaram e tiveram que ficar trabalhando. A gente tem relatos de colegas que são do grupo de risco, e não conseguiram ficar afastados, que é uma determinação do Ministério. Outro relato que a gente tem é da falta de testes para testar
as pessoas, que o correto seria testar todo mundo, né? Que trabalha na área da saúde. O problema é que a gente não está não está fazendo esse teste. Então, a gente não sabe se algum colega está assintomático ou não. A gente até comentava isso hoje, que a gente não está preocupada, a gente está preocupada até com o nosso paciente, porque a gente pode estar tratando uma pessoa e estar contaminando ela, né, prestando uma assistência. E aí isso nos preocupa, porque a área hospitalar é uma área de porta de entrada, na realidade. O pessoal acha que é só a emergência, é só a UTI, e na realidade não. Às vezes chega um familiar para visitar, por mais que tenha sido restrita as visitas, ainda tem pessoas circulando no hospital que podem ser vetores, né, do coronavírus, né? Cláudia, boa noite. Luiz Gustavo agora falando contigo. Cláudia, o Ministério da Saúde sinalizou o adiantamento na graduação de médicos para reforçar o time nessa linha de frente contra o combate, contra o coronavírus. Isso poderia, na tua opinião, acontecer? Há um movimento da mesma forma que aconteça para os profissionais de enfermagem? Seria interessante isso também? Eu não acho que seja interessante, porque eu acho que é um risco muito grande a gente colocar pessoas que ainda não têm experiência suficiente para trabalhar na linha de frente em relação ao coronavírus, porque eu acho que aí vai ser um risco maior de perdas na enfermagem. A gente já tem um número subnotificado, porque hoje, se tu me perguntar quantos profissionais de saúde estão infectados, eu não sei te dizer, porque na realidade isso é um dado que está subnotificado e a gente não tem acesso a esse dado. A gente fala em torno de 12%, 13%, mas a gente sabe que assim como está subnotificado os casos, a questão da enfermagem também está subnotificada, até porque a gente não está testando. Então, a gente não sabe quantas pessoas realmente tem. Então, eu não acho que trazer colegas, que não antecipar a formatura é o suficiente, assim como não acho que o voluntariado seja também a questão que seja interessante para a enfermagem. A gente vê alguns municípios propondo o voluntariado na área da saúde, né, principalmente na área da enfermagem. Eu acho que é uma sinuca de bico, né, vamos usar esse termo assim, porque na realidade a gente não sabe, ou vem profissional que já está parado há muito tempo, ou vem pessoas que querem mais pegar experiência para depois ir para o mercado de trabalho, e hoje a gente precisa de profissionais que cheguem e já botem a mão na massa. A gente não tem tempo para capacitar. A gente tem que ser pessoas que já estejam trabalhando, né? Então, eu acho que o caminho não é por aí, sabe? Perfeito. Obrigado, Cláudia. Obrigado, minha amiga Cláudia, pelos esclarecimentos extremamente importantes, já que quem cuida da gente são os profissionais de saúde. Um bom trabalho para você, que continue nessa luta. É importantíssimo que se tenha proteção para os profissionais de saúde, porque eles salvam as nossas vidas. Cláudia, muito obrigado, uma boa noite para você. E tomara Obrigada. que volte a luz mais rápido aí. Eu também espero. Tá bom, muito obrigada a todos. E só o que eu gostaria de dizer para as colegas é cuidado. Muito cuidado, porque a gente cuida de outras pessoas, mas a gente não pode esquecer de cuidar da gente mesmo. Certo? Obrigado, minha amiga Cláudia. Ao vivo com a gente aqui, direto de Eldorado do Sul, que ela que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado.